Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, chefe da unidade de transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Domingos Marculino Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com muita experiência em sua área para trazer informação para você cuidar melhor de sua família. Hoje nós temos aqui o professor Hassi Saidar. O professor Hassi Saidar, ele foi gerado no Líbano, né? Mas ele deu à luz no Brasil, é de uma família libanesa, está em Rio Preto há muitos anos, é professor da Faculdade de Medicina, é supervisor da residência médica de acupuntura e é um homem que introduziu a acupuntura em nossa instituição, em nossa região. Então, professor... Acupuntura acadêmica. Acadêmica, tanto é que nós temos residência, a nossa residência na nossa instituição é patrocinada pelo MEC. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o professor Hassi é muito simples. Como é que seria boa tarde em árabe, professor Hassi? Sabah khair. Pois é, professor Hassi fala fluentemente árabe, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Professor Hassi, a acupuntura, ela é uma tradição milenar chinesa, ela é até considerada pela ONU como um patrimônio intangível, não é? Então, ela tem uma atuação extremamente importante. E eu gostaria de perguntar como é que está a acupuntura no meio acadêmico hoje. Ela se difundiu em todos os hospitais universitários. Nós temos esse privilégio de ter a acupuntura só aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Mas antes do professor Hassi falar, eu quero falar uma coisa aqui, dando parabéns ao professor Renato, porque ele acabou de completar 500 transplantes de fígado. Eu acho que esse é uma marca que nos deixa muito, mas muito orgulhosos e mostra a tua determinação, Renato, a tua vontade de não só trabalhar, mas trabalhar com determinação, porque não é fácil fazer transplante de fígado, não é fácil fazer esse doente ficar aderente ao tratamento e viver tantos anos como eles estão vivendo os transplantes de fígado. Então, foram agora já mais que 500 transplantes, o que é uma marca importante em qualquer lugar do mundo. Então eu queria deixar isso aqui marcado. Eu não estive esses dias aqui no programa, né, porque eu estava em São Paulo, dando um curso para o pessoal que quer ser especialista. Você imagina onde nós estamos chegando. As faculdades estão falhando, né? A gente tem que ficar dando curso para quem já está formado e com residência e tudo. Enfim, mas eu não queria deixar passar essa oportunidade, né, Hassi? Porque eu acho que é um motivo de muito, muito orgulho para Rio Preto, para o Hospital de Base e para o Brasil. Apesar de todas as mazelas que a gente está vendo aí com a política, com a economia, etc., no Brasil nós temos gente muito competente, dedicada, que pensa muito mais no Brasil e nos pacientes, naquilo que a gente trabalha, do que em futilidades. Essa é a verdade, Renato. Então, meus parabéns. Obrigado. Eu queria que isso ficasse guardado aqui nos nossos guardados, porque daqui 10, 20 ou 50 anos, todo mundo vai poder rever esse programa, viu, Hassi? Isso é uma coisa importante para nós todos, porque isso aqui, além de tudo, é um repositório da história de Rio Preto, da história das pessoas de Rio Preto. Eu tenho certeza que é um documento que ficará para sempre. Não só o nosso, de todo o pessoal que está trabalhando aqui na TV Rio Preto. Eu acho que é um acervo que vai representar um corte, né, desta época que nós estamos vivendo, com as coisas boas e as coisas ruins. Então agora o Hassi, para responder essa pergunta belíssima que o professor Renato acabou de fazer. Em primeiro lugar, agradeço, boa tarde a todos, agradeço ao convite do Dr. Renato e do Dr. Braille, né? Como ele disse, então a primeira coisa que eu vou dizer é que eu fui feito no Líbano, nasci no Brasil com espírito chinês. Ah, meu Deus do céu, o homem completo. E normalmente a acupuntura, ela já começou no Brasil há muito tempo, mas a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em 1988, foi o primeiro serviço numa faculdade de medicina, certo? E existe há mais tempos.
Depois, em 1992, entrou na Escola Paulista, através do Dr. Isao Yamamura, que foi meu professor. Eu fiz o curso em 1984 e 85, durante 2 anos, né? E fui monitor do Dr. Isao durante 5 anos lá em São Paulo. Então, mesmo voltando aqui para Rio Preto, eu continuei sob supervisão do Dr. Isao mais 5 anos como monitor. Então, nós temos, hoje em dia nós temos, na Paulista tem a acupuntura, residência médica e acupuntura, no Hospital das Clínicas também tem. Com a professora Lin. Com a professora Lin. É o departamento de dor lá, de dor, o que é importante. Também, dor e acupuntura. Nós temos lá no Hospital Municipal, né, lá do Servidor, certo? E tem outras cidades também, como em Florianópolis, né? Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, né? Recife, né? E a residência médica oficial ali, nós somos, juntamente com Recife, nós somos a primeira faculdade do Brasil a ter residência médica em acupuntura. E também, em 1992, eu procurei fazer meu mestrado, né? E em 97 conseguimos colocar como na graduação médica, no 3º ano, e aí depois a residência médica em 2001. E depois você fez doutorado, né? Doutorado, tive o doutorado, né? Em 2000, e 2003 a residência médica. Ela entrou na graduação quando? Em 1997. Acho que isso é um marco, né? 1997. 97. É um agora, marco, como serviço, 1988. Em março de 88. Como ela é milenar, qual seria a evolução no último século que você apontaria para a acupuntura? Mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Não muda não, que nós voltamos já. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do professor Hassi. E no bloco anterior ficou uma pergunta: a acupuntura é milenar. Como é que foi a evolução da acupuntura nesses anos, professor Hassi? A evolução, em termos da filosofia da medicina chinesa, é a mesma. Só que, pegando os parâmetros da medicina ocidental, através de pesquisas, foi confirmado, através, por exemplo, da ressonância magnética funcional, a presença dos canais de energia, coisa que para a gente é virtual. Então, o que é virtual para a gente, para a medicina ocidental, então para os chineses é o real. E a matéria, teoricamente, seria o virtual. Então, houve, por exemplo, eles pegaram um ponto, o B67, lá na ponta do dedinho, e fizeram através da ressonância magnética lá nos Estados Unidos, né, na universidade, me fugiu o nome da universidade. Então, na zona oftálmica que nós temos aqui na parte posterior do cérebro, acendeu uma luzinha. Aí depois eles pegaram um outro ponto, tentaram e não acendeu a luzinha. Então mostrou que esse canal de energia, ele vem até, assim, através da explicação científica, através de metâmeros, né, ou através da própria energia mesmo, né? Você vê que coisa interessante, né? Aquilo que foi imaginado do ponto de vista, como o Hassen disse, do ponto de vista virtual e só pela inteligência do homem, de repente você consegue provar isso aí com equipamentos novos, né? Acho que todo mundo sabe como são a ressonância magnética. A ressonância magnética, na realidade, é colocado o ser vivo, né? Pode ser o homem, o outro pode ser animal também, dentro de um campo magnético que orienta todos os prótons de uma forma alinhada e manda uma radiofrequência e volta.
Então você consegue saber exatamente como está funcionando o cérebro nessa ressonância funcional. Isso aí veio provar o que já se sabia. Isso que eu acho interessante. Os chineses sabiam exatamente como que isso ia funcionar. Existe e agora também ficou provado. ponteiras, né? Tipo assim, que localiza os pontos, né? Então porque quem é burro, né? Justamente. E é baratinho, porque você vem aqui nesse ponto, por exemplo, na hora que pega o ponto exatamente, acende uma luzinha. Entendeu? São quantos pontos para o chamado acupuntura? Pontos de acupuntura. Em termos, são mais de 2.000, né? Mais de 2.000 pontos entre os pontos dos canais de energia principais, canais de energia maravilhosos, né? Tendino muscular, existem vários tipos de canais dependendo do tipo de energia que a gente quer adaptar. Mas os principais, nos canais de energia principais, são 12 canais de energia correspondente a 12 anos do mês e 365 pontos correspondentes a 365 dias do ano. Agora, para cada doença, você estimula pontos específicos ou... Não. A gente trata a pessoa. Então, por exemplo, a Novalgina para a gente é para tratar dor de cabeça e o Buscopan para tratar dor abdominal, né? Mas na medicina chinesa, não. Então, a gente trata a pessoa como um todo. Então, às vezes, uma enxaqueca, por exemplo, pode ser tratada da mesma maneira que uma dor lombar. Agora, nesse milênio aí, não é, que tem a acupuntura, teve as primeiras identificações dos pontos e, com certeza, não estimulava 1000 anos atrás com agulha. Como era que seria o estímulo no passado com a acupuntura? Pela história, né? Até eles começaram com pedra, mas tem uma história que um guerreiro tinha muita dor nas costas e ele foi numa guerra e acertaram uma lança no calcanhar dele, no ponto B60, que a gente chama que é o bexiga 60. Sarou a dor dele. Aí os médicos ficaram ali. Aí começaram com pedra, começaram a bater com pedra. Depois pegaram espinho de peixe, farpa de bambu, espinho de roseira. Aí sim, depois que começaram a usar os metais. Só que os metais naquela época, coitado do pessoal, né? Acho que era mais tortura. Hoje não, hoje as agulhas são fininhas, com 0,25 milímetros de diâmetro. Quando eu comecei o curso, né, para aprender acupuntura, era 0,30 de diâmetro, hoje é 0,25. Uma coisa, Racine, tem alguns acupunturistas que usam estímulo elétrico junto. Isso aí é válido, não é válido? É eletroestimulação. Então, às vezes, dependendo do tipo de dor, né, a gente usa a eletroestimulação, coloca a agulha no ponto, liga no jacarezinho, depois no aparelho. Se for uma dor do tipo Yang, que a gente vai falar, então a gente usa uma frequência alta, acima de 100 Hz. E se for uma dor do tipo crônica, usa uma frequência baixa de 10, 5 ou 2 Hz. E falando nesse aparelho, eu fui operado com analgesia por acupuntura aqui no Hospital de Base, em 2007, pelo Dr. Sérgio Brienzi, e a Ana Patrícia, que foi minha aluna, ela fez anestesia, né? E não senti nada, a recuperação foi ótima, não tomei nenhum remédio para dor, saí da maca, fui fazer xixi, não tive nenhum problema, de uma hernia inguinal. Hernia inguinal, isso que eu ia perguntar. De uma hernia inguinal. Não tive nenhum problema, coisa que anteriormente, quando eu fui operado a primeira vez, para fazer xixi, nossa senhora, era um trabalho. E não tomei nenhum remédio para dor. Só tomei antibiótico porque também não sou tão doido assim, né? Então, eu tenho que contar uma história, então. O professor Zerbini foi uma vez para a China e faz tempo isso. Então, ainda estava muito longe da gente a China, né? As coisas que fazem a China. E ele viu lá uma cirurgia de coração, com a abertura do externo. Sim. E a cirurgia cardíaca inteirinha feita com acupuntura. E ele falou assim, se eu não tivesse visto, eu jamais acreditaria, porque além de tudo, o doente estava conversando comigo, sem entubar. Isso aqui é um negócio fantástico. Não tinha aberto as pleuras, né? Sem abrir a pleura, o paciente continuou respirando, etc., e acordado durante a circulação extracorpórea. O interesse maior pela acupuntura no mundo ocidental foi em 1968, quando o Nixon foi para a China. E aí um assessor dele teve que ser operado de uma apendicectomia e foi feita a analgesia por acupuntura. Aqui nós tivemos, o Sérgio Brienzi operou 30
hérnias inguinais. O Padovani operou uma tireoide só com analgesia por acupuntura numa paciente hipertensa, e ele pegou e falou que justamente quando essa cirurgia sangra muito, e ele usou a metade de ligaduras. De ligaduras e também de compressas, de compressas como se usaria num paciente normal. Então é fantástico, é uma coisa que a gente poderia desenvolver aqui, mas tem que ser médico anestesista, porque às vezes se falhar a anestesia pela analgesia, então lá. E esses aparelhos são ótimos, né? Esse aparelho moderno que, pelo que eu estou entendendo, ele possivelmente substituirá as agulhas ou não? Não, porque você tem que pegar nos pontos de acupuntura. Porque, do que eu sei, por ter sofrido bastante acupuntura, existe uma profundidade que você tem que atingir. Não é na pele. Por exemplo, tem acupuntura laser, só que no adulto, numa pessoa adulta não funciona muito bem, mas numa criança a acupuntura laser funciona muito bem. O Bozola, por exemplo, fez uma mamoplastia, aqui no HB também, com analgesia por acupuntura também. E teve até cirurgia de hemorroida com analgesia por acupuntura. Bem, meus amigos, estamos conversando aqui com o professor Hasso, nós vamos para um pequeno intervalo e ele, no último bloco, ele vai responder se o HB tem tanta experiência assim, por que ainda não colocou na rotina da cirurgia a anestesia por acupuntura? Mas ele vai responder no último bloco. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco de Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor doutor Hassi Saidar, que é professor de acupuntura na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no Hospital de Base. No último bloco, nós conversamos aqui a respeito da anestesiologia, ou seja, a acupuntura você operar sem anestesiologia. Claro que isso não vai resolver todos os problemas, nem pode ser aplicado a todos os pacientes, porque todo o tratamento médico é assim. Mas ele tem uma experiência, inclusive pessoal, ele foi operado de hérnia com acupuntura. E a pergunta que ficou no ar é o seguinte: por que não evoluiu? O que é que falta para nós evoluirmos e colocar na prática, pelo menos para a cirurgia chamada de pequeno porte ou porte médio? Eu acredito que isso aí seria muito mais, porque não existe essa tradição no Brasil da acupuntura. Mas eu acredito que se a gente começar a mostrar, explicar que ela funciona bem, muitos pacientes que às vezes correm o risco de uma cirurgia possa ser feito com a acupuntura. Então, é uma segurança muito grande, porque a pessoa não precisa tomar remédio para dor, né? A recuperação é ótima, certo? Já sai do hospital direto, nem precisa ficar no hospital. E a analgesia por acupuntura, existe também a acupuntura para cesariana, né? E parto normal, que é muito bom isso aí. Até teve um colega aqui que é a esposa dele, ele fez o parto normal, fez com analgesia por acupuntura no parto normal. Mas essa anestesia, analgesia. Essa analgesia é feito com agulha ou com esse aparelho? Com agulha ligado no aparelho. Coloca a agulha no local e liga no aparelho. Então aí numa frequência bem alta, de 500 Hz para cima, entendeu? Para fazer analgesia. E ele fica ligado o tempo todo. Enquanto o cirurgião está operando ou está fazendo o procedimento, então normalmente a acupuntura vai continuar funcionando. Desligou o aparelho, desliga. E teoricamente você vai ficar 48 horas ou mais sem sentir dor nenhuma. Foi o que aconteceu comigo, não senti nenhuma dor.
Bem, mas na realidade essa medicina chinesa, ela não se resume exclusivamente na acupuntura, não é? Não. A medicina chinesa não convencional, né, não clássica, a tradicional, ela é admitida hoje no mundo inteiro, era só na China, né? Mas ela passa por outros, pelas massagens, pela fitoterapia. Existe um ponto de encontro com a homeopatia ou não? Bom, deixa eu só, antes disso, falar. Por exemplo, são 5 degraus da medicina chinesa. Isso, tá? O primeiro degrau é a alimentação, tá? Então, quando o bebê nasce, ele dá o primeiro vagido, então ele vai pegar a respiração do céu, a gente chama de Zhongqi, certo? E depois ele vai pegar o que seria Yang, e depois ele vai pegar o leite materno, que é a matéria, certo? Que seria o Yin. Então, normalmente, esse é muito importante. Então, seria alimentação. Então, a alimentação é muito importante. Então, se você cria, vamos supor, constrói um prédio com material de segunda ou terceira categoria, o prédio vai ruir logo. Então, por isso que uma criança, um bebê, tem que ser tratado com leite materno e depois seguir a alimentação mais natural. O segundo degrau seria um movimento. Então, você teria, como movimento, os exercícios, né? Que seria o Tai Chi Chuan, né? Certo? Que seria ativo, certo? E teria o passivo, que é a massagem chinesa chamada Tuina, certo? O terceiro estágio seria a acupuntura propriamente dito. O quarto seria a fitoterapia, ou as ervas medicinais chinesas. E o quinto degrau seria o Taoyin, ou treinamento interior, ou seja, a meditação taoísta. Meditação esotérica taoísta. Então, assim, se você tiver uma boa alimentação, praticar atividade física, mesmo caminhada, que é uma atividade física, e fazer o treinamento interior ou Taoyin, você não precisa da acupuntura e nem precisa de remédio, porque você faz. Isso, lógico, desde que a pessoa não tenha nenhuma alteração genética, alguma coisa que alguma anomalia. Né? Alguma anomalia. Então, isso aí, apenas para dizer que ficou, não é que está na moda, quer dizer, devagar a medicina convencional vai admitindo todas essas variáveis. E hoje se fala muitíssimo nos Estados Unidos no mindfulness, que é nada mais que meditação. Mas onde vocês procurarem, vão encontrar essa história do mindfulness, que é realmente o conhecimento interior, e isso só se consegue isso através da meditação. E às vezes são poucos momentos de meditação que podem fazer uma diferença enorme no comportamento do organismo como um todo. É isso aí. Não tratar a doença, e sim tratar o doente, né? Isso aí é uma coisa clássica da medicina, mas eu acho que é muito importante como conceito, né? Como conceito verdadeiro, que a gente tem que ter e no fim, volta lá para o grego, que é mens sana corpore sano, e por aí vai, né? Mas eu acho que fica essa mensagem importante aqui, que a acupuntura é uma parte de todo esse conjunto de pensamentos que realmente buscam a melhor situação de condição de vida, que é o indivíduo que realmente se alimenta bem, que faz um pouco de exercício, não precisa ser exercício violento, não precisa ser atleta, né? E a meditação, que é fundamental, a alimentação correta, e a meditação que eu recomendo para os nossos telespectadores. Não custa 10 minutos, 5 minutos por dia, que você pense um pouquinho, você interiorize as suas angústias e as suas dúvidas, e isso vai criando uma sensação e uma possibilidade de você fazer uma autoanálise e saber realmente o que você está fazando aqui, para onde que você vai. Porque quem não celular, iPhone, iPad, televisão. Porque quem não sabe para onde vai, viu, Renato e Racing, quem não sabe para onde vai, todo caminho que ele pegar está errado, né? Então a gente tem que ter uma noção de onde está indo, não é isso, Racing? Lembrando só que de umas perguntas, por exemplo, que você fez no começo, então na realidade nós não temos receita de bolo, porque cada paciente é um paciente, então a gente trata energeticamente, né? E um detalhe muito importante, que a gente, complementando o Dr. Braille, o que a gente faz? A gente pede para os pacientes fazerem pelo menos caminhada
E respiração abdominal. E a respiração abdominal nada mais é que já uma meditação para a pessoa começar. É verdade. Entendeu? Mas a maior parte, se você ensina, ninguém faz. Entendeu? Então, justamente isso. Então, a gente tem que procurar. E que eu falo para os pacientes, carro parado enferruja. Então, vamos caminhar. A acupuntura está na rede básica aqui em Rio Preto? Sim, lá a gente tem um ambulatório de acupuntura desde 88. Pelo SUS. O paciente pode ter a demanda espontânea, ele pode ir lá no ambulatório, não ter uma dor crônica? Ele não pode, porque tem que passar pela parte burocrática, ser encaminhado, ter as guias e tal. Mas no meu consultório, eles vão, nós temos convênio com a Unimed, eles vão de uma espontaneamente, maneira, né? sem precisar passar por outro médico para indicar a acupuntura. Para ir ao acupunturista na rede pública, tem que ser encaminhado por outro colega. Por outro colega. Entendeu? Tem que ser encaminhado por outro colega, porque é a burocracia... É só na faculdade que nós temos... Não, tem no AME também. No AME tem, então. No AME também. Isso é que eu tinha uma noção. São meus residentes, que eram meus residentes, é que estão lá no AME. Então, você vê, tem no AME, porque eu tinha um curso de especialidade. acupuntura que eu ensinava também acupuntura, então tem meus residentes e os teus cursos que a gente fazia ensinando acupuntura. Professor Rassi, nós estamos chegando no final do programa, foi muito educativo. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Lembrando assim que a acupuntura é uma medicina praticamente energética, certo? Que a gente vai tratar a pessoa como um todo, certo? Então lembrando que ela também tem suas limitações quando atinge a parte orgânica propriamente dita, mas ela pode ajudar a recuperação logo após uma cirurgia, após um AVC, que é uma coisa muito importante que às vezes a pessoa tem, né? Então ela ajuda bastante. Ou seja, dessa conversa com o professor Rassi, os comentários do professor Braille, nós sabemos que precisamos ter fé, né? Acreditar que existe corpo e alma, é fundamental ter uma religião, né? É fundamental pensar no próximo, e isso é que conforta a nossa alma e nosso coração. Paz e saúde a todos. Professor Braille. Paz e saúde a todos, e volto a insistir isso, que acho que nós podemos pôr os três aqui. O corpo não é feito só de matéria, ele é feito também de uma parte energética, que pode ser chamada de alma, aquilo que a gente desejar, mas que nós temos realmente uma parte de energia, que não é exclusiva nossa, a gente também transmite essa energia. Nós falamos aqui no intervalo a respeito da imposição de mãos, etc. E tudo isso são coisas importantíssimas, existem há milênios e com certeza são aquisições nossas. Talvez eu possa citar mais uma frase aqui, ganhando um pouquinho de tempo, do Viktor Frankl, que dizia o seguinte: a espiritualidade é que nos faz humanos. Então pensemos assim. Sem sombra de dúvida. Paz e saúde, até a próxima semana. Salamu alaikum, no salam.